E aí, vamos falar de um negócio que parece super complexo, mas que no fundo é bem lógico, a distribuição eletrônica. Pensa assim, cada elétron, por menor que seja, tem um endereço certinho dentro de um átomo. E o que a gente vai fazer hoje é justamente aprender a ler o mapa para encontrar esse endereço. Vamos juntos nessa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que essa galera toda se organiza lá dentro do átomo? Parece uma bagunça, mas eu garanto que não é. Existe uma lógica e até o final a gente vai ter um mapa bem claro de onde cada elétron fica e por quê. Bem, esse aqui é o nosso caminho das pedras. A gente começa com o básico, lá no átomo de Bohr, para construir uma base forte. Depois vamos subindo degrau por degrau, entendendo as divisões, o que é distribuição, até a gente mesmo colocar a mão na massa com exemplos. Preparados? Então vamos lá. Ok? Para começar, a gente precisa ter uma ideia de onde os elétrons moram, certo? E o modelo do Niels Bohr é perfeito para isso. Ele imaginou o átomo como se fosse uma vizinhança, toda organizadinha. A grande sacada do Bohr foi pensar que os elétrons não ficam voando por aí de qualquer jeito. Não, eles têm caminhos específicos, como se fossem planetas girando em volta do Sol, sabe? E cada um desses caminhos, que a gente chama de níveis ou camadas, tem uma energia bem definida. E olha só que legal, existem 7 camadas principais, que a gente nomeia com as letras de K até Q. Pensa nelas como se fossem as ruas dessa nossa vizinhança. Cada rua tem um limite de moradores, ou seja, um número máximo de elétrons. E uma coisa super importante, quanto mais longe do núcleo, mais energia aquela camada tem. Mas a história fica ainda mais interessante. Se os níveis de energia são as ruas, a gente precisa de um endereço mais exato, né? Tipo, o número da casa. É aí que entram subníveis. Para facilitar, vamos pensar num prédio. Os níveis, que são as camadas K, L e M por aí vai, seriam os andares. E em cada andar, a gente tem os subníveis, que seriam os cômodos, os apartamentos. Cada tipo de cômodo tem um tamanho e comporta um número diferente de elétrons. E aqui está a capacidade de cada cômodo. O subnível do tipo S é mais apertadinho, cabe no máximo 2 elétrons. O P já é maior, cabem 6. O D cabe 10 e o F, que é o maior de todos, cabe 14. Gravando esses números, tudo fica mais fácil. Beleza, agora a gente junta tudo. A distribuição eletrônica é basicamente pegar todos os elétrons de um átomo e organizar cada um no seu devido lugar, no seu endereço correto. É o que nos ajuda a entender como os átomos se comportam. Em outras palavras, é o conjunto de regras para a gente descobrir onde cada elétron está. E por que isso é tão importante? Porque sabendo o endereço dos elétrons, a gente consegue prever como o elemento químico vai reagir, como ele vai se ligar com outros elementos, enfim, a gente prevê o comportamento dele. Tá, mas qual é a ordem certa para preencher esses andares e cômodos todos? Tem um jeito de fazer isso sem se perder? Tem sim, e para isso a gente usa um mapa que é uma mão na roda. E o gênio por trás desse mapa foi Linus Pauling, um cientista que ganhou não um, mas 2 prêmios Nobel. Ele criou um esquema visual super simples e genial, que mostra a ordem exata para a gente não errar nunca. Esse aqui é o famoso diagrama de Pauling. A regra de ouro é: siga as setas, sempre na diagonal, de cima para baixo. É essa ordem que a gente tem que seguir. Os elétrons são preguiçosos. Eles sempre vão querer ocupar o lugar que gasta menos energia primeiro. Por isso que a ordem parece meio estranha às vezes. Repara só, a gente preenche o 4S antes do 3D. Mas é só seguir as setas do mapa que não tem erro. Chegou a melhor parte. Chega de teoria, vamos ver como isso funciona na prática. A melhor forma de aprender de verdade é fazendo. Então vamos distribuir os elétrons de um elemento de verdade. O nosso desafio vai ser o átomo de ferro. Um átomo neutro de ferro tem 26 elétrons. Então, o nosso trabalho é encontrar a casa certinha para cada um desses 26 elétrons. O processo é super simples, são só 3 passos. Primeiro, a gente já sabe, são 26 elétrons. Segundo, pegamos nosso mapa, o diagrama de Pauling, e seguimos as setas. Terceiro, a gente vai preenchendo os cômodos, colocando o máximo de elétrons em cada um até dar os 26. Simples assim. E, tcharam! Esse é o resultado. Seguindo o mapa, a gente coloca 2 elétrons no 1s, 2 no 2s, 6 no 2p e vamos indo. Quando a gente chega lá no 3D, a gente só coloca os 6 elétrons que faltavam para completar os 26. Se a gente somar todos esses numerozinhos de cima, os expoentes, vai dar exatamente 26. Viu só? Não é um bicho de 7 cabeças. Mas no fim das contas, para que serve saber tudo isso? Não é só para organizar letrinhas e números.
Entender a distribuição eletrônica é a chave para desvendar por que os elementos se comportam de jeitos diferentes, como eles se ligam para formar tudo que a gente vê no mundo, e até para entender o formato da tabela periódica. Dominar isso é, de verdade, começar a prever o futuro na química.